Olá, você, querido inscrito do canal. Olá, você, investidor de XRP. Saudações, de acordo com a hora que você receber este vídeo. Agora, 14 horas e 58 minutos. Hoje, 13 de abril, hoje é domingo. Estamos aqui fazendo conteúdo para você, né? Então, eu vou trazer agora uma matéria para conversar com você sobre a possibilidade da XRP ser alavancada para a elite principal. Eles chamam de mainstream, né? Para a elite, para o local onde só tem nível AAA, pelo secretário de Tesouro americano. Vamos lá. Essa matéria ela chama atenção porque o Scott Branson, ele é um apoiador de XRP, ele é um apoiador de criptomoedas, e quando o Donald Trump o convocou para secretário de Tesouro, a gente já sabia que grandes coisas viriam, né? Porque o papel de Scott Bessent como secretário do Tesouro pode levar o XRP para a elite, para o mainstream, né? Para a camada principal. Então vamos lá. Uma publicação recente do comentarista de criptomoedas All Things XRP chamou a atenção para um desenvolvimento significativo na liderança econômica dos Estados Unidos da América. Quando Donald Trump nomeou Scott Bessent como secretário do Tesouro, ele sinalizou uma nova era para os ativos digitais, particularmente o XRP, à medida que as barreiras institucionais estavam prestes a cair, né? E começaram a cair até culminar com a decisão da SEC de retirar o litígio contra a Ripple. As credenciais de Bessent, sua filosofia sobre criptomoedas e suas primeiras ações no cargo mostraram que seu papel poderia mover o XRP da periferia, onde estava, né, com o processo da SEC, para o centro da estratégia financeira dos Estados Unidos da América. A XRP, uma moeda que estava alijada na América do Norte, tanto é que as empresas americanas não negociavam com Ripple, não faziam negócios com XRP, por causa do processo arbitrário, injusto, até um certo ponto covarde da SEC contra a Ripple. Quando a força-tarefa da SEC, capitaneada por Mark Uedas, Terce Pierce, e a nova força-tarefa da SEC, aguardando a presidência efetiva de Paul Atkins, que foi eleito, foi sabatinado pelo Senado e pela Câmara, foi aprovado, e já assume seu papel de presidente, presidente total, né, vamos dizer assim, presidente de fato e de direito da SEC. Nesse momento, ainda é Mark Ueda que está lá como interino, mas já ele passa o bastão para o presidente de fato e de direito, Paul Atkins. De acordo com X, Scott Bessent não é uma figura política tradicional, mas um investidor macro experiente, com mais de 4 décadas de experiência em mercados globais. Sua reputação foi consolidada em 1992, quando ajudou George Soros a gerar mais de US$ 1 bilhão em lucros durante o infame movimento de venda, a descoberta da Libra esterlina. Com Bessent supervisionando a política econômica de criptomoedas dos Estados Unidos da América, sua influência pode se estender muito além das finanças tradicionais. Posição de Bessent. Criptomoedas são sobre liberdade. A postagem destaca a citação direta de Bessent em uma entrevista de julho de 2024 à Fox Business, onde ele disse: criptomoedas são sobre a liberdade e os Estados Unidos não devem ficar para trás. O comentarista enfatiza que essa visão não é meramente simbólica, sugerindo que Bessent vê os ativos digitais como parte integrante do posicionamento estratégico dos Estados Unidos em um mundo financeiro em rápida evolução. Sob sua liderança, os ativos digitais estão sendo tratados não como ferramentas especulativas, mas como instrumentos de soberania monetária e competitividade internacional. O tweet observa ainda que a XRP não está mais ausente do diálogo governamental de alto nível. Em uma sessão de política sobre ativos digitais, o presidente Trump fez referência explícita ao XRP, incluindo Bitcoin, Solana e Cardano. A publicação interpreta isso como um sinal de que o XRP entrou nas discussões políticas oficiais e agora é visto como um ativo digital de importância nacional. A clareza jurídica remove barreiras institucionais. A clareza jurídica em torno do XRP também desempenha um papel central no X.
no X, na postagem, né, que foi feita. Ele afirma que o processo movido pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos foi concluído com resultados favoráveis à Ripple. De acordo com a postagem, XRP não é um título, Ripple prevaleceu e a clareza jurídica está aqui. Esse desenvolvimento, juntamente com o novo papel de Bessent, remove incertezas anteriores que inibiam o investimento e a integração institucional. O comentário especula sobre a possibilidade da Ripple ter antecipado essas mudanças no governo. Refere-se a fontes anônimas em Washington que afirmam que a Ripple manteve contrato discreto com a equipe do Tesouro durante o processo de confirmação de Bessent. Se for verdade, isso sugere que Ripple planejou estrategicamente suas ações legais e regulatórias em consonância com as mudanças políticas esperadas. XRP agora é considerado nas discussões sobre reserva estratégica de criptomoeda dos Estados Unidos. Alfinx XRP também destaca que Bessent esteve envolvida em discussões internas relacionadas à reserva estratégica de criptomoeda dos Estados Unidos da América. Durante essas reuniões, o XRP teria sido mencionado diretamente pelo presidente Trump. Essa inclusão é interpretada como evidência de que o XRP está sendo considerado nos mais altos níveis da política governamental dos Estados Unidos da América. Não apenas como um ativo financeiro, mas como parte de uma estrutura geopolítica mais ampla. O histórico de Bessent, de acordo com o X, com a postagem, inclui laços de longa data com bancos centrais e um profundo conhecimento da liquidez global e dos fluxos de capital. Isso o coloca em uma posição única para trazer uma perspectiva macroeconômica à política de criptomoedas, ao contrário de autoridades anteriores do Tesouro, que abordavam os ativos digitais com cautela regulatória ou ceticismo. Eles respondiam a alguém ou a alguma instituição, né? Não tenha dúvida que o governo anterior de Joe Biden, seus executivos, a antiga SEC, os comissários da SEC, com raríssimas exceções, como dá-se a direita a quem tem direito, como Hester Peirce, essa sempre foi contra a política do Gary Gensler. O inspetor-geral da SEC também era contra a política de Gary Gensler. Mas a maioria, e inclusive quem mandava, era a favor. E alguma coisa estava ali. Tanto é que os e-mails de rima que foram lacrados pela SEC, eles foram processados por Empower Oversight, né? A SEC foi processada pela Empower Oversight e por uma força de liminar ela teve que comentar os e-mails de rima. E agora, recentemente, na sexta-feira, o inspetor-geral da SEC disse que não tem nenhum problema nos e-mails de rima, ele não cometeu nenhum crime, não existe ali o crime de conflito de interesse, o RIMA não agiu baseado em, né, ajudar a B ou a C, e está tudo bem com os e-mails de RIMA, vida que segue. Só não sabemos se a Empower Oversight vai aceitar, se a nova força-tarefa da SEC vai aceitar, e se isso vai ficar por elas por elas, né? Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Vamos aguardar o que vai acontecer. Muito provavelmente, essa postura da SEC de liberar todos os processos, os litígios, as brigas com criptomoedas, pode ser que, no fundo, a SEC esteja querendo se resguardar e criar um ambiente amigável para que nenhuma indústria mexa nos e-mails de rima. A ver, né? É uma possibilidade. Uma transformação estrutural na política de criptomoedas dos Estados Unidos da América. A postagem no X conclui com uma implicação mais ampla. O momento atual pode não representar um ciclo de mercado típico, mas o início de uma transformação estrutural nas finanças globais. Com o processo encerrado, XRP legalmente definido e um secretário do Tesouro voltado para criptomoedas, agora moldando a política nacional, a postagem sugere que isso é mais do que uma mudança de sentimento. É uma recalibração da abordagem do governo dos Estados Unidos da América em relação à tecnologia financeira. Resta saber se este período marca o início de uma nova era monetária. No entanto, sob a liderança de Scott Bessent, o papel dos ativos digitais, em particular XRP, na estratégia econômica dos Estados Unidos, parece ter se expandido significativamente. Você talvez esteja acompanhando a repercussão do ETF futuros da XRP.
E provavelmente você está vendo também que o XXRP, o ETF da Teucrium, é um sucesso. Foram 5 dias consecutivos de entradas bem interessantes, ultrapassando a marca de 31 bilhões de dólares em 5 dias. Um movimento extraordinário que deixou os CEOs da Teucrium muito satisfeitos, muito espantados e arrebatados, na verdade. E não só os CEOs da Teucrium. A especulação diz que o mainstream, né, de Wall Street está apaixonado pela XRP. Eles estão encantados pelo desenvolvimento tão rápido da XRP em um mercado brabo, um mercado com muita dificuldade, um mercado caótico, um mercado extremamente dominado pelo medo, que foi a semana passada, diante da quebradeira das bolsas americanas e mundiais devido à política tarifária de Trump, devido à retaliação da China. Nasdaq caiu mais de 10 trilhões em market cap. As sete magníficas sofreram perdas absurdas. Obviamente, se espera para hoje, a partir das 9 horas da noite, e amanhã, quando as bolsas efetivamente abrirem, um belo movimento diante de tudo que o Trump voltou, né? Diante de tudo que o Trump falou na sexta e no sábado, voltando, né, na política, dando uma pausa de 90 dias, usando um tom mais amigável com a China, enfim, tirando taxas de Nvidia e Apple, ele foi consertando ali uma lambança que ele fez, porque ele imaginava uma coisa e aconteceu outra muito mais séria, né? Os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, com vencimento para 10 anos dos Estados Unidos, eles têm um limite de carregamento de 4 a 4,5%, que é o limite tolerável de juros. E diante de tanta pressão internacional, provavelmente venda de títulos a descoberto, a gente não sabe quem pode ter feito isso, até mesmo o governo da China pode ter mexido com isso. As taxas de juros para 10 anos passaram de 5% ou estavam próximas a 5%. Isso é inacreditavelmente perigoso para a América do Norte. Tem uma octanagem braba de violência, um potencial destrutivo brabo que arrebenta com a economia americana. Isso forçou Donald Trump a voltar atrás. Não pense que ele está feliz com isso, não, tá? Mas ele não teve opção. Muito provavelmente foi pressionado pelas sete magníficas, foi pressionado pelos bancos, foi pressionado pelos números, e ele deixou o Fed numa situação bem delicada, porque muito provavelmente essa semana o Fed vai ter que interferir. Porque mesmo com o retorno das taxas, mesmo com um tom mais ameno de Donald Trump, o mundo não acredita mais no dólar americano, o mundo não vê mais os títulos americanos como um porto seguro, e tem muita gente se desfazendo desses títulos, muita gente jogando isso lá para frente, buscando mais juros, buscando maior retorno, e a América do Norte vai ter que rolar uma dívida monstra de 9 trilhões de dólares que vence esse ano, fora os outros títulos que ainda vão bater. E não tem dinheiro disponível. Esse dinheiro vai ter que ser produzido. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E o Federal Reserve acaba entrando em ação. Vamos ver cenas nos próximos capítulos, né? Esse mês de abril promete, vai ser um mês, está sendo um mês interessante, e ele vai preparar um maio extremamente explosivo para o mercado de criptomoedas. Vamos ver. Então, gente, nessa matéria, a gente fala sobre a importância da política americana para as criptomoedas e, em especial, para a XRP. Mas por que a XRP? Primeiro que a XRP é nativa da América do Norte. A Ripple, XRP, elas são moedas americanas. Segundo que a XRP é a maior criptomoeda em capitalização de mercado da América do Norte. Quase que o dobro de capitalização da segunda. XRP é a primeira, a Solana é a segunda. XRP tem quase o dobro de capitalização da Sol nesse momento. A XRP, hoje, a Ripple, tem 95% do seu faturamento fora da América do Norte. Ou seja, a Ripple tem um caminho lindo para seguir na América do Norte, um crescimento galáctico vai ter na América do Norte, porque hoje só representa 5% do faturamento. Olha o quanto a Ripple tem para negociar na América do Norte. Então, é por isso que os olhos estão voltados para a XRP, não somente em Wall Street, mas também na Casa Branca, né? Os políticos
do governo federal americano, eles estão olhando para a XRP com muito cuidado. E, muito provavelmente, os 50 milhões de dólares que a XRP, que a Ripple tem que pagar para a SEC por causa do acordo em relação ao processo, muito provavelmente vai se transformar em XRP e vai alimentar o estoque de ativos digitais. Você sabe a minha opinião qual é, né? Se eu fosse um executivo da Ripple, eu ia pedir uma votação no Scroll, com os validadores da XRP Ledger para liberar do Scroll 25 milhões de XRPs além da multa. Ou seja, eu pagaria a multa dos 25 milhões de XRPs caso o governo federal aceitasse e eu doaria para o governo federal mais 25 milhões de XRPs. A Ripple tem sob custódia 42 bilhões de tokens de XRP. A Ripple poderia fazer um carinho no governo americano, sim, se possível for, né, se for legal, e doar 25 milhões de XRPs, além das 25 milhões que vai pagar pela multa. Dessa forma, a Ripple dobrava a capacidade da XRP caso o governo federal americano aceite usar esse valor de dólares, né, 50 milhões de dólares, aceite converter em XRP e aceite colocar esse XRP no estoque de ativos digitais. Imagina se a Ripple doa mais 25 milhões de XRPs e o governo americano fica com 50 milhões de XRPs no depósito de ativos digitais. Imagina a repercussão disso na América do Norte, imagina o marketing disso no mundo e imagina só o número de empresas americanas que teriam XRP sob custódia depois que o governo federal americano anunciasse que a XRP faz parte da reserva de ativos digitais, do estoque de ativos digitais, sendo uma doação feita pela XRP no valor de 50 milhões de dólares. Só pensa nisso. É um dinheiro que está dentro da XRP Ledger. Imagina assim, qual a diferença da Ripple queimar 25 milhões de tokens em uma campanha espetacular ou doar 25 milhões de dólares para o depósito de ativo digital da América do Norte. Se isso for legal, é muito melhor você doar. Vai fazer muito mais retorno. Acredito que os validadores aceitariam essa proposta. Eu, como investidor, topo, acho muito válido, porque logo ali isso reverte em alta para a XRP e eu, como investidor, saio ganhando também. Percebe? São muitos tokens em Scroll. A Ripple pode fazer muito marketing com esses 42 bilhões de tokens. Opinião, né? Pode ser a opinião mais maluca do mundo, mas é uma opinião. E aí, curtiu? Se você... Ah, detalhe. No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre uma ferramenta W que estava sendo montada no Bitcoin, né? E aí eu falei que eu ia fazer uma análise no Grok. Deixa eu ver se essa análise está aqui, porque... Deixa eu ver aqui. Todas as análises estão aqui, né? Deixa eu só procurar. Foi a última análise. Aqui, ó. Isso. E aí eu esqueci de falar com vocês no vídeo passado. Então, olha só. Eu fiz uma pergunta ao Grok sobre banda de Bollinger, né? Segundo o inventor das bandas de Bollinger, o Bitcoin está preparando uma figura gráfica em W, o que vai gerar alta no ativo. Essa citação procede, é verídica. E aí vamos lá embaixo, tá? Conclusão. A citação atribuída a John Bollinger é verídica. Ele, de fato, mencionou que o Bitcoin está formando um padrão gráfico em W, que pode gerar uma alta do preço do ativo, com base em sua análise técnica de 10 e 11 de abril de 2025. No entanto, é crucial ressaltar que o padrão ainda não foi confirmado, pois o Bitcoin precisa romper acima de 90 mil dólares. Ok? Aqui, ó, para validar essa previsão. E o preço atual está em torno de 84 mil dólares. Vamos ver o preço do Bitcoin agora? Atualizando aqui.
15 horas e 18 minutos do dia 13, o Bitcoin cotado a 84.785 dólares. Ok? Esse é o valor do Bitcoin nesse momento. 84.554 dólares. Então, vamos lá. Assim, a alta prevista permanece especulativa e investidores devem considerar outros fatores de mercado ao tomar decisões. Então, aqui está a análise do John Bollinger, né? Esse cara é o inventor das bandas de Bollinger, tá, gente? Então, a chance dele acertar isso aqui é muito grande. Muito grande porque Bollinger é um analista, é um pesquisador extremamente conceituado, extremamente proativo, extremamente efetivo. Bandas de Bollinger é uma ferramenta extraordinária, um indicador, uma ferramenta sensacional. Ela traz bastantes insights para os investidores. Então, dificilmente ele faz uma previsão dessa, dificilmente ele fala em nome de uma única moeda, como o Bitcoin, mesmo sendo Bitcoin. Então, se o Bitcoin validar a banda de Bollinger e for 90 mil, nós vamos ver esses RP provavelmente estourando 2,30, 2,40. E é por isso que é importante que o Bitcoin vá a 90 mil, 92, 93, 100 mil, 80 milhões de dólares. Porque quando ele subir, ele libera que as outras moedas subam também. Então é por isso que é muito interessante essa figura W e que John Bollinger mostrou. Tomara que ele acerte, tomara que ele seja efetivo nessa análise e que o Bitcoin ultrapasse 90, 95, 100, 110, 115, vá para a máxima histórica e deixe que a XRP faça seu caminho de justiça, né? Porque o que está atrapalhando a XRP hoje é o Bitcoin. Porque a XRP está prontinha, com fundamentos fortíssimos para explodir a tampa, mas o Bitcoin e a manipulação não permitem. Ok? Então, se você curtiu, deixa o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação. É uma honra saber que você está aí do outro lado prestando seu tempo, seu bem mais precioso. Grato pela parceria, grato pela confiança, grato por você estar ajudando o canal a romper a barreira dos 15 mil. Vamos em frente. 20 mil é a meta para dezembro de 2025 e vamos chegar lá. Se você entendeu, isso aqui já se você já percebeu, já entendeu, isso aqui é um portal de notícia, né? Você vem aqui, pega a informação, pega a notícia, valida, critica, faz o que eu faço com o IA, toda hora eu te mostro, acabei de te mostrar novamente, e você tira a sua conclusão sobre a matéria, e a partir daí, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado de criptomoedas. Comprar um criptoativo, vender um criptoativo, é uma prerrogativa sua e é sempre sua conta e risco. Eu não sou consultor financeiro, não sou mentor financeiro, não dou indicação nem de compra nem de venda de criptomoeda. Grande abraço, te vejo na jornada. Até o próximo vídeo. Fui, valeu!